aí no Facebook, Léia? Peraí, deixa eu ir lá. Está carregando a página. Tá dando muita sombra no meu rosto, Vi? Aqui? Não, tá lindo, Adriana. Todo mundo É? lindo. Entrou, Léia? Não estou vendo. Não tá conseguindo, gente? Tá na hora, hein, Adriana? Vai. Eu já botei live, já tá lá. Direct, já tá gravando. Olá! Olá, tudo bem? Olá. Oi, pessoal. Olá, boa noite, Oi, boa Adriana. tarde, bom dia, se for no Japão. Eu sou Adriana Sabino, sou a presidente do Centro Cultural Brasil USA, da Flórida. E aqui nós estamos em tempos excepcionais. Como tantas outras organizações, tivemos que mudar nossa programação e nos reinventar, porque a gente não pode fazer mais nada presencial. Mas então nós resolvemos aderir à onda de lives, né? Então, e hoje é a nossa primeira live do CCBU. E a primeira live a gente não esquece, não é, gente? E para fazer essa live ainda mais inesquecível, eu convidei 3 pioneiras, 3 especialistas em reinvenção. As 3 fundadoras do Brazilian Film Festival de Miami. Eu vou apresentar primeiro Viviane. Dá um oi, Viviane. Viviane aqui em Miami Beach. Isso, obrigada, Adriana, pelo convite. Eu fico muito mais feliz, assim, confortável com a minha sócia junto, porque falar do festival sem falar com elas estarem juntos não tem graça. Então, que legal que a gente pôde vir as 3, né? Nós temos a Adriana Dutra, lá do Rio. Oi, ei, Adriana. Pessoal! Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é de dia. Um prazer estar aqui com você, Adri, com as meninas. E com a Léia. Cláudia, a terceira pioneira do BRAF, Cláudia Dutra, do Rio também. Olá, pessoal, boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui nessa primeira live e poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Acho que vai ser uma noite bem especial. Vai ser ótimo. E aqui nós temos Léia também. Léia é do Conselho do Centro Cultural e ela vai coordenar as perguntas de vocês, porque isso aqui vai ser uma conversa bem informal. Eu vou fazer umas perguntas para guiar a conversa para cada uma, mas a Léia vai estar ali vigiando as perguntas de vocês. Então, quem quiser perguntar, é só colocar nos comments que a Léia está anotando tudo. Então, eu vou começar. Deixa eu só cumprimentar o pessoal também, né? Pois é, claro. Olá, pessoal. Muito obrigada por estar assistindo a gente. Eu não sei linguagem de Libra, mas eu prometo que eu vou só anotar tudo aqui com vocês. Ia ser engraçado. Então eu vou comer. Pois é. Então, olha, é um prazer enorme estar com todos vocês aqui. E eu queria começar perguntando para a Viviane. Viviane, você já conhecia as irmãs Adriana e Cláudia Dutra antes de se mudar para Miami? Ou vocês se conheceram em Miami? Você tem que começar por mim, né? A primeira live da minha vida, ela sabe que eu não queria fazer. Ela tem que começar por mim. Não, mas você que tem que responder se pela Adriana. Ela foi longe agora, Adriana. Conta aí a história, ué. Será que eu conto? Papai já... Não, nós éramos Eu conheci a Adriana primeiro, pronto. Eu conheci a Adriana primeiro no Rio. E a gente era muito, muito amiga. E eu fui para Califórnia, ela foi para Londres. Só que a gente se encontrou aqui, na casa da Cláudia, que a Cláudia já morava em Miami. Né? A Cláudia já morava aqui, trabalhava com a Denise Moura, tinha coisas de loja, Carol Shop, né? Isso, de relógio e óculos. Desculpa, já me confundi. Isso. Mas trabalhava com ela. na Carol Shop. E aí eu vim passar uns dias, que era o Spring Break do meu curso de inglês na Califórnia, abandonei o curso lá e fiquei em Miami. Meu Deus! Abandonei tudo lá, a Adriana ficou, eu fiquei. A gente começou o festival fazendo festa, chamava Melting Pot. Me ajudem, meninas. Melting Pot, Halloween, com o Antônio Martins e a Ana.
E logo depois, um ano ou dois depois que a gente morava já aqui, né? Quer dizer, que eu morava aqui, a gente começou com a ideia do Brazilian Film Fest. Foi em 1994, se não estou errada. 95. 97. 94 eu mudei para cá. 97 foi o festival. Sim, Adriana, então como é que surgiu esse festival? Você já tinha alguma vivência de cinema, de festivais? Como é que surgiu isso? Bom, foi essa história que a Viviane contou, foi exatamente nós três nos encontramos em Miami por acaso e esse encontro a Infinito nasceu. A Viviane estava estudando na Califórnia inglês, eu tinha me formado em artes cênicas, eu fui para Londres para fazer um curso de direção e viver Londres, que é uma cidade muito cultural, né? Uma cidade muito interessante. E aí, na volta, eu passei em Miami para visitar a Cláudia, para fazer também um quick stop em Miami, uma escala. E a Cláudia, e a Viviane veio. Nesse momento, foi na época do Collor, que o Collor foi empichado e teve o impeachment dele. E o que aconteceu é que não tinha mais cultura no Brasil. Eu ia voltar para o Brasil, eu tinha acabado de fazer um curso de direção, e a minha ideia era voltar para o meu grupo de teatro. E eu liguei quando eu estava nessa escala na casa da Cláudia em Miami, para o meu grupo falou, olha, não volte para o Brasil, porque a cultura está paralisada. Mais uma vez, a cultura está paralisada, gente. Aliás, essa é a minha síndrome. Isso é karma, hein, Adriana? Isso é karma, hein? Cláudia falou hoje, a gente está começando de novo, parece. A gente está, né? Você falou isso hoje. A gente está se reinventando. O setor cultural brasileiro, apesar de ser muito importante para o PIB, gerar emprego, poxa, são mais de 400 mil postos de trabalho, enfim. Mas aí, voltando, aí o meu grupo de teatro não volte para o Brasil, porque a gente parou aqui, não tem cinema, não tem teatro, não tem nada acontecendo. Aí eu falei, vou ficar em Miami. E aí a gente se uniu, eu, Cláudia e Viviane, porque a gente começou a observar que o setor cultural de Miami era muito fraquinho. E o Brasil não tinha internet, né? Nós somos senhoras mesmo. A internet ainda era muito obsoleta, não era tão potente, não estava presente com tanta informação. E o Brasil era muito desconhecido das pessoas. E o cinema brasileiro, em 96... começou a voltar para a produção com a retomada. E foi aí que a gente falou, a gente tem um produto para representar o Brasil, vamos fazer um festival de cinema. E assim, que eu não contei que eu tive uma experiência em Cuiabá. Então, eu fiz parte do Festival de Cinema e Vídeo de Mato Grosso, de Cuiabá, do meu amigo Luiz Borges. Luiz Borges, confundi com Carlos Borges. Então, eu tinha uma pequena participação com ele, uma pequena experiência, assim, só que a gente começou do zero, a gente não teve, nenhuma das três tinha ideia, né? Que a gente tinha em mãos. Tanto é que eu fui para o Bill Crosby sozinha, depois de uma peça que a gente lançou o festival. Liguei para desesperada para elas, pelo amor de Deus, está dando fila à volta, está dando fila. Peraí, nós vamos chegar lá. Eu quero perguntar. A gente não imaginava o sucesso, né, Adri? Eu quero perguntar a Cláudia. Cláudia, eu quero perguntar para você. O BRAF foi o primeiro festival de cinema brasileiro no exterior? Sim, já haviam feito mostras muito esporádicas e muito temáticas, tipo Ano do Brasil em algum lugar, homenagem à indústria audiovisual brasileira em algumas mostras e tal. Mas não tinha um festival dedicado de cinema brasileiro. Que eu acho que a grande sacada que a gente teve, que foi... Porque, assim, não foi uma ideia assim, a gente sentou e falou, vamos fazer uma mostra. A gente começou muito a pensar o que ia fazer. Aí todo mundo dando sugestões, fizemos algumas reuniões com algumas pessoas para darem ideias, levamos esse projeto para alguns lugares. E a ideia inicial, assim, pelo menos da minha parte, que eu via, que era uma oportunidade de você mostrar o Brasil e uma oportunidade de você... né, porque a gente sempre reclama que a gente era invadida do cinema estrangeiro, porque o cinema estrangeiro toma conta das nossas telas, a gente não vê quase cinema brasileiro e tal. Então, a gente achou que era um momento de você estar mostrando e marcando território, né, digamos assim. E aí o festival não existia. Existiam mostras esporádicas, mas não existia um festival. Então, a gente não tinha ideia, que eu acho que a grande surpresa aqui, né, que a Viviane está contando, é que como a gente não tinha ideia do que era e como poderia ser, foi muito surpreendente ver a receptividade das pessoas.
porque o Brasil sempre foi um país que despertou a curiosidade das pessoas. Isso, de uma certa forma, sempre teve no imaginário das pessoas, né? Como um país da floresta amazônica, país tropical e etc. E tal. E o carnaval, que também é uma festa cultural muito importante, sempre teve no imaginário das pessoas. Mas o Brasil é um país muito plural. Então, assim, como apresentar um país tão plural através de uma coisa só? E o cinema, ele passeia por tudo, né? Então, música, imagem, histórias e etc. Então, quando a gente fez, nós éramos a primeira, fomos totalmente pioneiras nessa modalidade, digamos assim. E durante anos, porque depois surgiram, hoje tem vários festivais que a gente acha que é importantíssimo pelo mundo todo, mas durante muitos anos nós fomos as únicas que faziam esse trabalho. E você, agora, eu me lembro do primeiro festival de cinema que foi lá no Bill Cosworth, o cinema da Universidade de Miami. E eu fiquei impressionada com a fila, com quanta gente tinha. Eu me lembro que passou aquele filme Carlota Joaquina, estava cheio. Vocês esperavam esse sucesso todo? Hein, Viviane? Você esperava isso? Foi como eu falei há pouco, né? A gente fez uma festa que já foi um sucesso. Você lembra que a gente fez uma festa, a gente lançou camiseta do festival ali em Coconut Grove? Não lembro o lugar. Esse foi o primeiro. Eu falei em lançou... cima de uma cadeira. A Adriana estava lá. Você estava lá, Adriana. A gente lançou o festival nessa festa. Dia seguinte era o cinema. Quando eu cheguei com uma amiga que foi voluntária, eu fiquei assim, ó, confusa, porque já estava. Eu cheguei atrasada. A gente não esperava que fosse ter tanta gente. Vocês não esperavam que fosse aquilo, não, né? Eu, pelo amor de Deus, porque a gente correndo de casa. Porque a gente, na verdade, a gente criou um formato que não existia. E era o cinema brasileiro, em 97, quando foi o primeiro ano, era muito desconhecido. Então, assim, a gente fez uma programação dos filmes que representavam a retomada do cinema brasileiro, que foi um momento muito fecundo do cinema brasileiro, que foi quando a gente voltou a produzir, depois do Collor ter fechado a Embrafilme, o Brasil passou, durante 2, 3 anos, a produzir um filme. E com a retomada já era um momento muito especial. Tinham 10 filmes que tinham acabado de ser produzidos. E esses 10 filmes vieram. Mas a gente não sabia se o público ia comparecer. E o mais interessante é que deu muito público estrangeiro. O público brasileiro, a gente ganhou depois, porque o brasileiro, porque o cinema nacional passou pela pornochanchada, né? Era chanchada nos anos 80, era um cinema meio era a forma de contestar da época, né? Era um cinema mais picante. E aí os brasileiros tinham um pouco de preconceito do cinema brasileiro, e o norte-americano, o hispânico, que levou o brasileiro. Hoje em dia a gente tem muitos brasileiros, mas foi a gente... Não era nem porno chanchada, era chanchada mesmo. E assim, mas trabalho de formação de plateia, total, porque tinha uma... O brasileiro tinha essa coisa de não querer se ver, né? Não tinha orgulho. Hoje em dia a gente tem muito mais brasileiro do que antigamente. Mas o mais chocante que eu acho, que eu me lembro desse dia, é que quando a gente foi procurar um local para fazer, e a gente não conseguiu fazer em Miami Beach na época, porque Miami Beach estava naquela fase de reestruturação Art Deco, ainda não tinha nem, acho que, cinema em Miami Beach. A gente foi procurar e a gente teve muita dificuldade. A gente conseguiu uma faculdade, foi dentro da Universidade de Miami, e cederam para a gente na época das férias. Então, a gente ficou em pânico, porque a gente imagina, no meio de uma universidade, em férias, não tem ninguém, né? Eu acho que era, não sei se era Spring Break, o que era, eu sei que não tinha aula. E aí a gente ficou em pânico. E aí a gente ficou em pânico, será que vai ter público ou não vai? E aí foi quando a Viviane estava montando cinema, já querendo ir para casa para tomar banho, eu e a Adriana, a gente estava se arrumando para voltar. E aí, de repente, ela liga para a gente e fala: gente, está dando falta no quarteirão. E a gente teve que fazer sessão extra. A gente sentar no chão, é uma loucura. Eu lembro dos filmes, Adriana. Eram 9 filmes super emblemáticos. A gente teve sessão extra de Carlota Joaquina, sessão extra de Quatrilho. Não quero falar sobre isso agora. Como Nascem os Anjos, Bananas is My Business, Terra Estrangeira, que é o meu preferido até hoje. E a Carla Camurati foi, a Maria Severo. Viemos convidados, né? Viemos também convidados. Maria Severo, Carla Camurati, André Beltrão.
Veio bastante gente. Vocês começaram bombando, hein? Patrocínio Brasil, um patrocínio da Neuzinha, que hoje em dia está no board, que ela trabalhava junto com o Flávio, é isso, Cláudia? Flávio, Transbrasil. Transbrasil. Eu falei o quê? Pois Transbrasil. Eu queria perguntar para a Adriana. O BRAF Miami, quer dizer, foi o primeiro de uma série de festivais que se tornaram depois o circuito infinito de festivais. Quando foi que vocês resolveram fazer esse circuito? Tirar essa ideia de Miami, que começou aqui, e exportar para o resto do mundo? Foi assim, Miami foi um grande sucesso. Depois do primeiro ano, no segundo ano do festival, nós já éramos o evento oficial da cidade de Miami. Fomos convidados para entrar no... Fomos convidadas para entrar... Vai atrapalhar. Fomos convidados para fazer parte do... A gente não falou que a gente foi para Miami Beach com o grant do governo já no segundo ano. Então, aí nós fomos convidadas para entrar na cidade de Miami, né, de calendários oficiais. E aí também começamos a receber convites de embaixadas para levar o festival para outras cidades. Nova York ficou interessado em realizar o festival, depois foi Barcelona. E aí a gente falou, não, então a gente já tem o know-how, a gente já tem um pacote tecnológico que a gente sabe onde montar em qualquer cidade. A gente criou esse modelo de trabalho, né? Fez um pacote para a gente de trabalho e começou e criou primeiro o Circuito Infinito, nasceu com 3 festivais, que a Petrobras era a nossa patrocinadora, Miami, Nova York e Barcelona. Logo depois... E BNDES também. Depois a gente abriu para 12 cidades. Que aí 12? Miami, Nova York. 12? 12, eram 12 anuais. Aí a gente já conseguiu a parceria do BNDES e da Embratur. E nós fazíamos 12 festivais por ano. Miami, Nova York, Vancouver, Roma, Madrid, Barcelona, Montevidéu, Buenos Aires... qual o nome da cidade? Milão, Frascati também teve. Milão, Frascati. Qual o nome daquela cidade na Colômbia? Bogotá. Gente, nós fazíamos... Vocês foram até para o interior, para... Como é que é o nome do lugar? Canudos. E o único festival... Canudos foi um festival de contrapartida social. A gente mudou o aspecto e o futuro dos jovens. Durante 10 anos, a cidade foi transformada por conta do festival, porque é uma cidade esquecida no mapa cultural do Brasil, uma cidade histórica, mas completamente abandonada pelos governos, enfim. Não tinha cinema, não tinha hotel, não tinha nada na cidade, quando a gente começou. 10 anos depois, primeiro, que os jovens que estavam na cidade foram capacitados anualmente para o setor audiovisual. A gente fez oficinas de tudo. Então, esses jovens que estavam na 4ª série chegaram até o ensino médio com a formação do audiovisual, porque todos os anos a gente fazia uma oficina que demorava um mês, e preparava os jovens para para roteiro, para luz, para edição, para câmera. Então, hoje em dia, a cidade tem produtora, tem lan house, tem uma cinemateca que a gente fundou. Muitos jovens foram inseridos no setor audiovisual, foram mais de 4.000 jovens capacitados pelo Festival de Canudos. Assim, é um trabalho muito, muito, muito especial. E a gente vê como a arte e a cultura tem a plataforma de transformação, né? Você é uma ferramenta de transformação que, se bem utilizada... Acho que o grande barato de Canudos, só para completar, Adriana, porque quando a gente se questionava muito também de como fazer, né, um trabalho de retorno desse trabalho que a gente faz no exterior, né? E existe uma teoria de que toda cidade que sofre uma guerra, ela tem depois como se tivesse uma dívida com essa cidade. E Canudos foi esquecida lá no sertão, né?
E aí, fora essa formação, que a gente formou tantos jovens, a gente fez uma cinemateca que funciona até hoje, com 400 títulos que a gente doou na época, a prefeitura doou o espaço e a gente montou, né, com projetor, com doação de equipamento. A gente fez uma doação junto com o Sebrae, que foi incrível, a gente formatizou as escolas de lá. Então, Canudos fez um trabalho que vai muito além, que é a força da cultura, né? A cultura, o audiovisual, tudo, ele tem uma força de agregadores, de transformação muito grande. Então, as pessoas, a gente montava um cinema que iam, sei lá, 5, 6, 8 mil pessoas assistir na praça durante 5 dias. As pessoas vinham do interior mesmo, interior do interior, para assistir. Pessoas que nunca tinham visto o cinema, né? Quando chegava aquele caminhão trazendo cinema e formando alunos, pessoas que não tinham muita perspectiva de trabalho, porque você não tem ou é comércio ou é governo, você vê essa transformação local através de um trabalho desse, cultural. Né? Você vê depois jovens indo para a capital trabalhar com cinema, e formar tanta gente. E o mais legal é que o resultado dessas oficinas eram filmes. E era tão bom, e era tão bem feito, a criatividade deles era tanto que a gente fazia tudo com... Não tinha assim, o cenário era todo feito reciclado, os figurinos eram todos feitos por eles mesmos. A maioria desses filmes foram selecionados para a Mostra do Rio de Janeiro, para a Mostra Nova Geração, para a Mostra de outros festivais de cinema, de resultado dessas oficinas. E acabou que a gente acabou não conseguindo continuar com o Festival de Canudos, mas que é uma pena, porque é um festival que transformou uma região inteira. Quando a gente chegou, a gente ficou hospedado na casa do prefeito, porque não tinha hotel. Hoje tem 3 hotéis na cidade. Então, Nossa, gente! É uma coisa muito louca, a transformação que esse festival causou na cidade. Gente, já tem muito tempo, já tem uns 5 anos que não tem, né? Não, a gente fez o 10º ano, a gente fez o 10º ano, sim. Chegou a fazer ano passado, Fizemos uma amostra menor. Não teve. Fizemos uma amostra menor, mas não era o festival completo. A própria criação dos festivais no exterior já foi uma inovação. Canudos, então, é uma inovação com um impacto enorme. Mas depois que Cláudia e Adriana retornaram para o Rio, ficou só a Viviane aqui, vocês também inovaram várias vezes, criando festas especiais, criando cinema pedalada. Como é que era aquilo? Eu queria que vocês falassem dessas inovações dentro da inovação que era o Festival de Cinema. Como é que vocês fizeram isso? O que vocês inovaram? Eu acho que a Infinito ela começou a se especializar no setor audiovisual. Então, a partir daí, a gente fez diversos eventos culturais de grande impacto, onde o audiovisual estava inserido. Nós fizemos também, nós nos especializamos em produção, direção de conteúdo audiovisual. Foram 4 longas-metragens, 7 séries de TV. Acho que foi isso. Nesses últimos 5 anos, a gente produziu muito para a televisão, porque houve um boom no setor audiovisual e muita necessidade de conteúdo, de produto cultural, produto brasileiro, produto independente brasileiro. Então, a gente fez muito disso. A gente também trouxe uma tecnologia, na verdade, da Inglaterra para o Brasil. A gente está representando essa empresa até hoje, que é a produção de filmes, de exibição de filmes por meio de energia limpa, onde o público pedala para assistir às exibições. Chama-se Cine Pedal Brasil, é um festival que acontece em várias partes do Brasil. A gente já viajou com ele para muitos lugares, e a verdade é um caminhão. 40 cidades. Quantas? 40. 40 cidades pelo Brasil. Conta aí, Cláudia. Então, a gente tem esse circuito, né, que é o Cine Pedal Brasil, que é uma amostra de cinema itinerante, que toda a energia do evento inteira ela é gerada pelas bicicletas. As pessoas têm que pedalar, energia motriz, né, que a gente chama, e é sempre ao ar livre. A gente até nas Olimpíadas a gente fez isso dentro da Casa da Suíça, na Lagoa. Então, onde a gente podia levar o audiovisual, a gente levou através do Cine Pedal. Fora o Cine Pedal, a gente teve um outro projeto que foi a Caravana Cultural, que a gente fez 20 estados, que a gente tinha um caminhão enorme que a gente projetava. A gente teve o Cine Verão do Rio, que a gente fazia lançamento de filmes assim, em grande escala, no Marina da Glória, no Morro da Urca. Então, grandes eventos que a gente fez
A gente fez muito evento também só cultural, de audiovisual, mas com uma contrapartida social, o Cinema da Gente, que a gente fazia em todas as comunidades do Rio. Fora as comunidades do o Rio. Festival da Comunidades, é verdade, a gente fez. Foi lindo a gente fazia esse o Cinema da Gente, a gente que era nas comunidades do Rio, a gente fazia o Beabá do Cinema, que a gente fazia no interior, que a gente passou e formou um monte de gente. Foram mais de, sei lá, 50 cidades no interior do Brasil. Então, assim, a vida inteira da Infinito, a gente sempre fez muitos projetos, muitos eventos, sempre com foco no audiovisual. Ele podia até ter outras coisas, mas o audiovisual sempre foi nosso carro-chefe. E aí partimos agora para a produção. Hoje, nós, além de produzir projetos, produzir eventos e fazer a exibição de filmes, e sempre filme nacional, a gente, né, brasileiro, a gente também produz bastante. Graças a Deus, estamos agora no núcleo criativo, fazendo roteiros, produzindo Agora, filme. a gente tem uma coisa muito legal, a gente está trabalhando, isso que a Cláudia falou, só para complementar, estamos desenvolvendo um longa, 4 séries de TV e um documentário longa-metragem com um grupo de mulheres muito interessante, que é a Carla Camurati, Shizuka Yamazaki, eu, Cláudia, Flávia Guimarães, Malu de Martino, Cristiana Albuquerque, são todas roteiristas, diretoras, estamos juntos, e Ioia Vrus, estamos desenvolvendo essas séries para televisão e cinema. Bom, agora que vocês mostraram todo esse portfólio de inovação, porque as pessoas não tinham condição, eu não tinha condição, não tinha conhecimento de tudo isso que vocês faziam, eu sabia um pouquinho. Agora vocês voltaram a uma nova fase, vocês estão se reinventando de novo, porque a Viviane me contou que vocês não vão desistir, apesar dessa crise toda, essa pandemia, em que as pessoas não podem se reunir mais, que até a gente ter uma vacina ou a gente ter uma cura, a gente não pode ter agregar, ter um conglomerado de pessoas, e isso anularia o festival de cinema. No entanto, Viviane me disse que não, que vocês vão em frente com o festival, que vocês estão mudando o formato, criando um formato novo. A ideia e aí, Viviane? também. Então, a ideia, além da mostra online que a gente vai falar, a ideia do Festival de Miami é ir outdoor. A gente está com várias ideias novas de, primeiro, tentar retomar o Cine Drive-In, que é a mostra com... Ai, que ideia maravilhosa! Até uma ideia que as meninas tiveram, paralela com a ideia de uma outra amiga nossa, que foi do nosso board, que é a Liana, né? Teve essa ideia também, estou atrás disso com ela aqui, ou no Key Biscayne, na sua cidade, ou na Aventura, estamos tentando fazer isso, mas se isso não acontecer esse ano ainda, nós temos 2 outras locais que a gente vai fazer o festival, que já estão praticamente certos, que é abrir o festival tradicional New World Symphony Soundscape Park, que já é tradicional da gente, seria o 6º ano que a gente faria essa abertura lá, naquele lugar lindo em Miami Beach. E viemos com uma ideia nova, de uma parceria com a Brigham Foundation, do James e Laura Quillan, de fazer eventos no North Beach Band Shell. Então, a ideia que ideia ótima! Brasileira, lógico, com capacidade reduzida, do jeito que a cidade liberar, né, o local, que vai ser um pouco menor do que atualmente. Mas a ideia é, à tardezinha, umas 5 horas, abrir a casa com um stand de comida, de culinária, com música daqui local. Então, bossa nova, chorinho, música latina também, para trazer um pessoal, né, diferenciado. Então, tem música, e como é no Central Park, quando escurece os filmes. Então, a ideia é de manter o festival ali. Eu acho que é uma maneira das pessoas conseguirem voltar a esse convívio social, sem o pânico de ficar numa sala de cinema, né? Certo. Eu acho que assim, esse formato do festival, ele vem para celebrar um pouco essa saída um pouco da quarentena, que vai ser em setembro, mas com certeza o festival vai ser ao ar livre e online. A gente não vai para a sala de cinema, porque eu acho que não vai ter tempo suficiente para que todos sejam vacinados. Exatamente. Mas uma coisa que a gente vai conversar ainda, que eu estava falando com o pessoal, uma coisa que eu não falei naquela primeira pergunta que você fez, Adriana, a transição para Miami Beach foi através dos grants. Então, a gente é muito orgulhosa, as 3,
de ter, há mais de 20 anos, apoio do governo americano, ininterruptamente, com grants da cidade. Você sabe que grant é uma coisa bem complicada aqui. É. Se você não faz tudo corretozinho, você não tem. Então, a gente tem, além do público que vai, que eles têm o retorno todo para a cidade, no Brasil, né, esse eco no Brasil, a gente tem muito orgulho de ter mais de 20 anos de apoio do governo americano. Né? Não, na verdade é o seguinte, nos últimos 3 anos, a gente só tem apoio do governo americano. Não tem apoio. Temos também agradecer uma outra coisa, não agradecer, mas relembrar que esse ano também a plataforma, a ideia de retornar Nova York, vem do apoio de 3 mecenas e 3 mulheres produtoras, empreendedoras que estão apoiando o festival esse ano, que é a Liliane Kawase, que já está há 3 anos com a gente apoiando o festival, com os eventos paralelos, com os eventos mais sociais. E ela trouxe mais 2 amigas, que é a Laura Fernandes e a Renata Garcia, da Fundação Garcia, que vai patrocinar Nova York esse ano. Então, a ideia não é só retomar Miami, como também Nova York no final do ano. Então, esse ano, com toda a pressão, com que a gente conseguiu renovar porque a quarentena chegou, pegou todo mundo de surpresa, o Covid pegou todo mundo de surpresa, a gente sempre conversou na possibilidade de criar uma plataforma para exibição de conteúdo, já que a gente tem uma relação muito forte com o cinema brasileiro, né? A gente exibiu mais de 1000 filmes para fora nos festivais. Então, a gente abriu a Inf.online, que era um desejo antigo, mas que foi feita na raça, por meio desse apoio que a gente recebeu das meninas, da Liliana, da Laura e da Renata. E agora ela se torna uma realidade. Quer dizer, agora a gente tem uma plataforma de mostras online e de filmes on demand, que a partir do mês de julho começa a funcionar filmes on demand também. E isso era a minha outra pergunta. Eu tenho acompanhado as lives de você, 2 inovações que vocês fizeram. Uma é a mostra online do Domingos de Oliveira, que está sendo reconhecida nos jornais, na Folha de São Paulo, na Veja. Todo mundo está falando da mostra do Domingos de Oliveira. E a outra plataforma que vocês criaram, também está um sucesso, eu assisto todas, é o Live, é o Instagram Live, também que vocês conectaram com a mostra. Fala um pouquinho sobre isso, Cláudia. Então, a gente está programando algumas novidades, né? A primeira foi o Infinito.online, que começou com as mostras homenagem, que são essas mostras gratuitas. A outra vai ser o On Demand, que vem em julho. As lives, porque a gente quer falar sobre audiovisual. Então, agora foi falando muito focado na mostra da homenagem no domingo, mas a partir de junho a gente vai falar, vamos conversar sobre audiovisual e vamos trazer várias pessoas de todos os setores do audiovisual, para a gente falar de números, falar de empregos, de inovação, vamos conversar sobre tudo. Vamos também falar sobre as mostras homenagens que vão vir por aí também. Então, a outra coisa que a gente quer falar, a gente quer montar um podcast, que a gente quer começar a contar histórias, causos e coisas interessantes em podcast. E a outra coisa, que é a quarta parte que a gente quer fazer, é um canal no YouTube, porque no último Festival de Miami já existia, né, toda essa questão do audiovisual, né, qual é o futuro do audiovisual, o contingenciamento e etc. e tal, e a gente filmou muito em Miami, entrevistas, fizemos um mini-doc com pessoas incríveis que estavam em Miami, Malu Mader, Daniel Filho, Bruno Garcia, Falabella, tinha tanta gente importante no festival que a gente não pode perder esse pessoal. Então, a gente fez um doc enorme com todos os convidados e aí a gente vai lançar o canal no YouTube com essas entrevistas e aí a gente vai começar a ter. Então, assim, a gente pegou esse momento bem difícil e transformou tudo que a gente sabe e tudo que a gente já faz em digital. Então, nós estamos online no Instagram, online na nossa plataforma, online no YouTube. A gente vai transformar todo o nosso conhecimento para trazer conteúdo audiovisual para todo mundo. Talvez a gente chegue até muito mais pessoas, né? Mas sem deixar os nossos festivais. E uma vontade Viviane quer falar alguma coisa. Uma vontade que a gente tinha, que a gente está conseguindo concretizar. A gente queria chamar o Festival de Infinito, a gente conseguiu concretizar. Infinito Film Festival. Então, a gente finalmente conseguiu não só vincular o Brasília Film Festival, o nome Brasília Film Festival. A gente conseguiu agora dar o nosso nome para o festival que a gente queria tanto.
Então chama Infinito Filme Exatamente. Festival online. É porque a E aí nossa, você a nossa falando de plataforma... mídia, Hã? Você está falando de falando da mídia, hoje a gente plataforma ou do festival? Estou falando da É porque a plataforma se chama chama isso, Infinito... entendeu, Adriana? A plataforma chama-se Infinito Film Festival. E Infinito Film Festival é INF, que é a abreviação, INF. E isso está tão bacana, Adriana, só para completar essa questão da gente estar na mídia, que eu até falei para a Viviane e para a Adriana hoje, que eu estou me sentindo como se eu estivesse começando tudo de novo, porque a gente está em tudo quanto é jornal, né? E hoje a gente estava na RJTV como programão da semana. Então, Uau! que é bem bacana. Feriado, porque... né? Hã? Dica do feriado, uma coisa assim, dica do online. Porque eu fico em casa, né? Do Fábio Jutsi, que ele dá o programa da semana para as pessoas assistirem, né? Do fim de semana e tal. Então, assim, eu acho que o audiovisual brasileiro e é o que a gente sempre quis, né? Botar ele como protagonista, divulgar ele para o maior número de pessoas possíveis e contribuir de alguma forma para a visibilidade, para a produção do filme, do cinema brasileiro, né? Então, assim, esse sempre foi nosso lema de trabalho, né? Então, eu acho que o Infinito, essa plataforma, ela vem trazer tudo que a gente fez durante 25 anos, né? 25 anos. E uma coisa que a gente ainda está assim, a gente está ainda no brainstorm, as três, mas a Adriana me falou isso hoje, eu gostei muito. Vamos fazer a primeira mão, já contar para vocês, que os próximos filmes vai ser nosso pequeno acervo da Infinito. Então, em junho, vai ser um pequeno acervo da Infinito. A gente está programando, na verdade, a gente está programando. Deixa eu completar meu raciocínio. Eu também tenho dois projetos de audiovisual, né? Eu tenho um curta, Pioneiros, e tenho um da Caravana. Então, além da Adriana, que é a nossa diretora, que todos os projetos, né, a gente fica mais na parte de produção, eu e a Cláudia, eu tenho doisinho também que vão estar ali na plataforma. Você que fez? Você é diretora e a roteirista? Sim, diretora, olha! Antigo, de 2006, né? Mas tem lá um curta média-metragem. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, a próxima mostra deve ser... a gente vai fazer uma homenagem a L.C. Barreto, com filmes da L.C. Barreto. Vão ser mais ou menos uns 20, 30 filmes. Vai ter a Mostra da Infinito, vai ter também a Mostra do Antônio Fontoura. Essa plataforma ela sempre vai trabalhar com mostras gratuitas e filmes on demand. Então, a gente sempre vai estar inovando para trazer mostras temáticas, mostras profissionais, uma curadoria muito especial e filmes on demand. E o festival, esse festival, já vou marcar na agenda, esse festival outdoor e festival em drive-in, vai ser o BRAF ou vai ser Infinito? Vai ser o Brazilian Film Festival. Aqui vai ser o não sei ainda. O drive-in tem muito pouco tempo. Os outros dois locais já estão 7 reservados. Então, a gente abriria ou 11 ou 12, que eu tenho as 2 datas, a cidade está vendo qual que vai ser. Ou sexta ou sábado, a gente vai abrir no New World Symphony Soundscape Park, 11 ou 12 de setembro, e de 17, 18, 19 de setembro no North Beach Band Shell. E eu quero, Adriana está meio reticente com isso, a Neuzinha, a Cláudia, não sei, mas eu quero ainda prestigiar um pouco os cinemas que sempre me apoiaram sempre a Infinito a gente. Então, o Silver Spot, o Coral Gables quer fazer queria em fevereiro, né? Fazer uma mostra. Coral Gables. Mas, Vi, ninguém vai para o cinema, Vi. Mas que vá 20 jovens, é uma maneira de também dar um suporte para esse cinema, que vão 10 pessoas no cinema. Adriana, também a missão da Infinito é divulgar a cultura, é projetar os filmes. Primeiro é a segurança de todos, Vives. Exatamente. Primeiro é a saúde e a segurança de todos. Aqui é muito sério isso. A cidade não vai abrir um cinema se não for seguro, se não tiver, em vez de 100 pessoas, 20 ou 30 serem liberadas para entrar. Então, aqui é muito sério, né, Adriana, isso? Sabe? Então, não vai ter nenhum... Não, aqui também, gente. Não vamos também fazer bairrismo. Eu acho que aqui no Brasil também. Eu acho que é um desejo, mas é um desejo que talvez não seja ser fechado hoje, né? O Rigo eu estou descartando, que é muito grande, realmente. O Rigo Cinema é um cinema muito grande, mas um cinema de arte menorzinho,
eu quero poder apoiar se a minha sócia, o nosso board todo a concordar, né? A gente também Se tem a um board cidade concordar, eu não tenho nada contra. Eu também. Ô, gente, Mas o que tem, vocês tem, mostraram... por incrível que pareça, nós estamos chegando já no final da nossa Opa. conversa. Nem deu para ver o tempo passar, porque vocês realmente mostraram que vocês são a própria inovação. Vocês são um modelo de pioneirismo e inovação. Vocês pegaram uma pandemia que botou todo mundo em pânico, sem emprego, sem nada, e vocês se reinventaram, inventaram novas plataformas, novas maneiras de se comunicar, estão bombando por todo lado. Vocês são demais, meninas. Obrigada. Obrigada, Adri. É muito trabalho, viu? Eu sei. E muita colaboração, sabe por quê, Adri? Como você falou, a gente já criou esse elo com o audiovisual brasileiro e todo mundo abraça a gente, nossas ideias também. Então, eles têm essa... Não é um retorno, nem dívida na palavra. Segurança, né? Porque também liberar filmes gratuitos não é... Você tem que ter credibilidade. Credibilidade, eu queria dizer, essa era a palavra. A gente tem credibilidade e a gente tem já reconhecimento do mercado brasileiro. Pelo nosso trabalho de 24 anos em prol da cultura, em prol do cinema brasileiro. Então, é muito gratificante ter esse apoio deles no Brasil, também do audiovisual brasileiro. Tem muita pergunta? E poder apoiar. Leia, vamos perguntar a Leia. Tem pergunta, Leia? Pois é, essa é a parte que não é legal. O vídeo nosso não está no Facebook. Está onde? Está só aqui entre a gente. Não, ele está no Facebook. Não, ele está no Facebook. Não está, mandei recado para a Glória. A Glória me disse que não está vendo. Tem uma ideia, posta agora e a gente volta de novo para responder as perguntas. Vamos fazer isso, gente? Calma, menina. Calma. Eu vou fazer algumas perguntas que eu tenho. Não, mas aí já tem gente que está lá, fica chato com as pessoas. Por que você não avisou isso antes, Leia? Eu mandei. Né? Fica chato? Eu botei no chat, o vídeo não está no Facebook. A Glória ligou para o Marcelo, eu pensei que o Marcelo tivesse te entregue um aviso, Adriana. Gente, aqui estava dizendo que estava streaming. Eu não consigo. Gente, mas posta aí, está tranquilo. Vamos em frente para poder postar. Não, menina. Dá para postar, eu vou postar. Posta agora. Vamos em frente para poder postar. Posso fazer duas perguntas? Quando eu me lembro do ano que vocês perderam o... muita gente reclamando aqui no meu WhatsApp. O ano que vocês perderam no meio do caminho o patrocínio da Petrobras e da Odebrecht. E já estava... A Odebrecht nunca patrocinou a gente. Perdão, Petrobras. Já estava em cima do laço do festival. A Vivi chegou, eu trabalhava no Florida Review, se não me engano, na época, e a Vivi chegou... A posta lá, está todo mundo perguntando para mim aqui. Peraí. Deixa a Adriana, tem que concentrar, né? Eu não sei fazer isso. Não, peraí. Eu teria que pegar o link agora. Peraí, vamos continuar. Vamos continuar, eu posto tudo depois. Depois posta. Tá. Então, eu queria saber, quando vocês têm esses acidentes no percurso, né? A gente fale. Eu sei. Chega na última hora, como a gente paga do nosso bolso com empréstimo de banco. A gente já quebrou algumas vezes, viu? Por conta disso. E a gente começa do zero, levanta, trabalha e paga tudo. Esse ano foi um ano muito atípico, porque foi uma coisa muito, muito difícil, porque a gente estava no meio do festival, a gente tinha um representante da Petrobras com a gente no festival e nós recebemos o cancelamento do patrocínio por fax. Foi um momento assim, muito difícil, porque você não tem como virar no meio do festival e falar, olha, não vou mais fazer, entendeu? Então, a gente teve que vestir, sugar as lágrimas, vestir a capa da coragem, fazer o festival e depois arrumar um jeito de bancar a dívida. Então, não foi fácil. Algumas vezes, realmente, a gente teve que bancar. E a gente pegou empréstimo em banco, pagou tudo e depois trabalhou mais uns 5 anos para pagar o empréstimo. Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu conheço vocês, principalmente a Vivi, que é com quem eu tenho mais contato,
desde sempre, acho que com certeza há 20 anos eu e a Vivi mantemos contato, porque a história de vocês é uma história de glória, né? Mas quem vê e escuta não sabe desses acidentes cruéis que vocês tiveram no caminho. Mas uma outra pergunta, você falou, Adriana, dessas produções que vocês estão aí fazendo. Você podia falar um pouquinho mais, se puder, né? Sobre o que vai ser o longa, o que vão ser essas séries? Nós estamos, nesse momento, a gente está finalizando um longa-metragem chamado Sociedade do Medo. É um documentário, longa-metragem, que finaliza a trilogia de documentários que eu venho dirigindo e a Infinito produzindo. É sobre o que está acontecendo no mundo. O filme foi atropelado pela temática do filme. É a pandemia ao final do filme. A pandemia é uma coisa impressionante. E esse a gente vai ser lançado agora no final do ano, a gente já está em finalização. Os que a gente está desenvolvendo um documentário sobre os brasileiros que fundaram Nova York, porque em 1600, com a expulsão dos judeus que viviam no Brasil, porque o Brasil era colonização holandesa, existia uma liberdade religiosa muito grande, porque os holandeses nunca eram super abertos a isso, mas quando a coroa portuguesa invade de novo o Brasil e expulsa os holandeses, esses judeus foram expulsos do Brasil. E muitos deles chegaram a Nova York e foram eles, 23 famílias, que fundaram a cidade de Nova York. Então, a gente vai contar essa história, os brasileiros que fundaram Nova York. A gente está desenvolvendo uma série ficcional para Young Adults, que é um público-alvo que vai de 15 a 25 anos, chamado A Família Normal de Jonas, que vai contar a história de Jonas, que é um menino muito especial, um pouquinho gordinho, muito inteligente, de 12 anos, e que tem uma família muito diferente. E a gente vai contar a história dele em 3 episódios de 30 minutos. É uma ficção. Tem outra série que a gente está desenvolvendo chamada TPM, Tudo pela Máfia. São 5 mulheres, são 3 episódios, de cada episódio de 50 minutos. São a história de 5 mulheres que se unem contra os seus... Na verdade, acontece o seguinte, são 5 mulheres que não se conhecem e que, por acaso, os seus parentes, o irmão, o marido, o amante, o filho, o pai, estão presos. E elas vão fazer uma visita a esses familiares e quando tem uma grande rebelião nesse presídio. E elas se conhecem nessa rebelião, que elas ficam presas num lugar, e aí elas resolvem se unir, porque acontecem milhões de coisas, elas se unem contra os maridos, os filhos e tal, e viram as mafiosas. Chama-se TP. Olha, não é por sua presença, minha querida amiga, parafraseando o Chico, mas você já pode contar comigo para ver tudo. Então, as séries são muito legais. A gente vai contar também, vai fazer um longa-metragem sobre o Santos Dumont, uma ficção sobre a vida de Santos Dumont, mas, na verdade, a gente vai subverter um pouco. A gente vai botar o Santos Dumont no personagem de uma menina que tem vontade de voar. Isso vai ser muito legal. E tem o último chamado Piloto de Fuga, que é a história de um menino da Zona Sul, rico, por volta de 20 e poucos anos, muito bem nascido, e que se envolve com droga. Um dia vai buscar droga no morro, isso nos anos 80, porque é um filme, é uma série de época. Ele vai buscar droga no morro e tem uma confusão da polícia subindo o morro, acaba que tem um tiroteio, ele fica escondido no meio desse tiroteio, e o dono da boca leva um tiro. E quando ele está descendo o morro no carro dele, os traficantes invadem o carro dele e pedem para ele levar o traficante baleado numa clínica. E ele consegue passar pelos camburões e levar esse traficante numa clínica. E, a partir daí, ele vira o piloto de fuga do morro. E aí vai contar a história desse menino, uma história baseada em fatos reais.
Tem Nossa, o a último gente que a gente está coisa. finalizando agora, que se chama Sons Brasília, que está em edição, que vai ser exibido pelo canal Curta, que conta, são 13 episódios passando por todos os ritmos brasileiros. É lindo, conta a história da música brasileira, os ritmos brasileiros. É incrível, porque a gente traz assim, o que tem de melhor da nossa música, de todos os estados. Viajamos todos os estados do Brasil para contar sobre a música brasileira, chama Sons Brasílias. Rodrigo, conta daquele outro também. Vai rolar o roteiro do outro de uma Mulheres Mais Velhas? 70 mais. Esse daí não, esse daí está Adriana. guardado. Esse daí a gente vai 70 desenvolver. mais, é da galera, da Leia e da Adriana. É sobre a sexualidade Não é, das mulheres de 70. Uau. Não somos mais vovozinhas, as mulheres de 70 Gente, transam. Vocês não estão lá ainda, né? Falei besteira, desculpa. Gente, Ninguém vocês está não lá têm... ainda, mas a gente sabe que as mulheres são poderosas. Não falta assunto, hein, gente? Vocês não faltam... Vocês têm trabalho aí para os próximos 25 anos. Todos Foi os trabalho. temas são válidos e eu acho que, quando forem abordados, vão ser muito bem-vindos pelo público. Obrigada, gente. Gente, olha, eu queria agradecer... Oi. O que você acha de a gente voltar para responder alguma pergunta? Besteira? Não, vai- vocês não ouviram. Mas eu não vou ouviram, colocar... achei que via. Tá, Eu não vai ter como, né? vou dar um jeito de colocar isso online, gente. Já, O já. que pode fazer é depois, se tiver pergunta, depois você botar online e as pessoas quiserem que a gente volte, a gente marca uma nova data. Maravilha, porque não falta assunto, não falta assunto. Não vai faltar. Olha, Tá eu Obrigada. comecei essa gravação, essa sessão, fãs de vocês sabem que eu sou, mas eu acabei muito mais fãs de vocês. Obrigada, Bom, Bri. obrigada. Paixão total. Muito obrigada por tudo que vocês fazem. Vocês são maravilhosas. Continuem assim. Obrigada, amor. Contar com vocês aqui é incrível. Uma emoção da primeira live também minha, da minha vida. Sem fazer a Lembrar unha a primeira que eu 60 fiz também. dias. Primeiro, a gente nunca esquece, né? Não esquece, porque nem foi Agora eu gravado. quero mais, nem eu quero foi voltar para responder pergunta, eu quero mais agora. Tá bom. Muito Muito obrigada, gente. Tchau, meninas. Beijo, Obrigada. obrigada. Prazer. Obrigada. Obrigada, Adri, por Obrigada, tudo. Leia. Obrigada, Leia. Tchau, meninas. obrigada a vocês. Tchau. Tchau.